Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver um verdadeiro debate que está animado. O Caio Coppola vai para cima da Janja, esculacha a Janja, o debatedor fica irritadinho, o Zé Eduardo fica irritado, o petista Zé Eduardo, né? E até mesmo a Basília foi desmentida ali no ar, o Caio Coppola passando o trator em cima de todo mundo ali no debate, foram todos contra ele nesse debate. Você vai ver isso e muito mais no debate de hoje. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Faltam 2 anos para as eleições. Você acha que Lula deveria tentar a reeleição? Falar da primeira-dama Janja, vejam como é curioso, né? Onde a questão da Janja está interferindo com o Lula? Não há nenhuma pesquisa que fala isso. Ah, mas ela está sendo muito rejeitada. Claro, ela é alvo de ataques permanentemente, muitos deles machistas. As mulheres são muito atacadas, em geral. Muito atacadas. Basta ter posição política. Um homem, quando tem expressão política e é firme, ele é um estadista. A mulher, quando tem uma posição política e firme, ela é maluca, ela é extravagante, ela é não sei das quantas. Eu não sei, vamos comparar os gastos que Dona Michele Bolsonaro teve com os gastos que teve Janja. Vamos olhar isso, mas isso é importante, é relevante? Bom, vamos ver as atividades que cada uma fez. Então, ou seja, esse tipo de questão que resvala para o campo de uma má avaliação da mulher a priori, como seja uma detração aos maridos, eu acho péssimo isso do ponto de vista real. Vamos discutir o papel que Dona Janja teve, suas posições políticas? Vamos. Mas sem este viés, né, de certa forma até incriminatório, ao meu juízo, das mulheres. Eu acho que Michele Bolsonaro merece o nosso total respeito, Janja merece o nosso total respeito. Por certo, eu não concordo com as posições políticas da Michele Bolsonaro e tenho uma tendência a concordar, óbvio, com as posições da Dona Janja, mas isso não me permite utilizar certo tipo de situações que, para as mulheres, infelizmente, tem sido recorrente no Brasil, o ataque que se faz a elas. Não me agrada. Eu prefiro discutir as pessoas naquilo que fazem e não efetivamente associando um conjunto de situações que tem a ver com, a meu juízo, a meu ver, uma forma de preconceito pré-constituído em relação às mulheres. Janja merece o meu respeito, Michele Bolsonaro merece o meu respeito, a primeira-dama de governos anteriores também merece o meu respeito. Ou seja, eu não acho que é por aí que se devem fazer as análises. Coppola, levando em consideração tudo que a gente já falou até agora no programa, né, é óbvio que você não acha que Lula deveria tentar a reeleição. Você utilizou argumentos do ponto de vista da idade, do vigor físico e também falou sobre a primeira-dama Janja da Silva. Para além desses argumentos, se possível destacar outras razões, para você, Lula deveria tentar a reeleição em 2026? Pois é, Basília, na verdade é justamente o contrário do que você imaginou. Eu acho que o Lula deveria sim tentar a reeleição. Primeiro, né, puxando aí a brasa para minha sardinha, porque eu acho que seria um adversário fácil de ser derrotado. Quando a gente soma as intenções de voto de muitas pesquisas no espectro da centro-direita, a gente vê uma tendência aí para que isso se consolide no segundo turno. Esse é o primeiro ponto. Depois, porque, como eu disse, é um candidato já envelhecido, com ideias ultrapassadas, um governo que aumenta impostos, extremamente impopular, né? Eu acho que a imagem da primeira-dama, ela afeta sobremaneira a imagem do presidente e do seu governo, especialmente quando a gente está falando de comportamentos. Eu quero deixar isso muito claro, eu estou criticando comportamentos de domínio público. Então, por exemplo, quando a senhora Janja da Silva se comporta de forma bastante indecorosa e xinga, né, empresários que têm grandes contratos aqui com o governo brasileiro e que agora integram o governo americano, obviamente isso repercute na imagem do senhor Lula da Silva. Quando a primeira-dama demonstra nítida insensibilidade com vítimas de desastres naturais
e só se comove aí com a situação de um cavalo, isso também insulta a opinião pública e reflete no seu marido. E, finalmente, quando você vê sucessivas excursões para destinos de luxo na Europa, aí às expensas do erário, custando centenas de milhares de reais, é ingenuidade imaginar que isso, de certa forma, não respingue na imagem do homem que é casado com ela. Até porque, como a gente viu, esses gastos e o sigilo que ele decretou são objeto já de investigação do Ministério Público Federal por falta de transparência. Então, eu queria deixar muito claro que foi sugerido aqui que o meu comentário estava eivado de preconceitos, de etarismo, quiçá machismo. Não, eu estou descrevendo comportamentos com base em fatos. Eu trouxe até as manchetes do jornal para comprovar isso. Está sim sendo investigada aí por não dar as informações para a imprensa especializada. De fato, gastou milhões de reais segundo a opinião pública, desnecessariamente, e não à toa 6 em cada 10 brasileiros não a veem com bons olhos. Então, isso não se trata de preconceito e muito menos de desrespeitar alguém. Agora, não é porque eu respeito não só a pessoa, mas também a posição que ela ocupa de primeira-dama que eu vou deixar de criticá-la quando ela está claramente desperdiçando dinheiro público e fazendo uma imagem muito feia, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Além de aferir aí a intenção de voto nos potenciais candidatos para 2026, o Instituto também pesquisou a percepção dos eleitores em relação a figuras de destaque na cena política. E o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. E eu digo isso porque, pela primeira vez, segundo esse instituto, a imagem negativa do Lula supera a sua imagem positiva. Na verdade, desde outubro do ano passado, a imagem positiva do Lula despencou 18 pontos percentuais. Pessoal, isso é uma queda vertiginosa. E aqui a gente chega no segundo ponto de atenção, também manchete da CNN. Lula cai e Tarcísio assume melhor saldo de imagem entre políticos. Então, na contramão da impopularidade do presidente petista, o governador de São Paulo vem aumentando o seu grau de conhecimento pela população, fortalecendo a sua imagem e mantendo aí a sua rejeição sob controle. Então, não à toa, como já foi citado, nas simulações de segundo turno contra o Lula, Tarcísio e Bolsonaro estão praticamente empatados com o petista. E aqui é o terceiro ponto. Como, aliás, disse a Basília, diferentemente da esquerda,
que tem apenas um único candidato eleitoralmente viável para 2026, e diga-se de passagem, né, um senhor que já está bastante idoso, com perceptíveis limitações físicas, a direita tem 2 candidatos muito competitivos, o Bolsonaro e o Tarcísio, e outros com grande potencial de crescimento ao longo dos próximos meses. É o fenômeno que o Zé Eduardo citou. Poderia falar aqui do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior, do Marçal, do Gustavo Lima. Ou seja, a esquerda está só com um candidato forte, em tendência de queda, enquanto a direita tem vários candidatos fortes, em tendência de alta. Mas só o processo pré-eleitoral, só o processo eleitoral que vai revelar quem é o favorito entre eles. Independentemente do candidato da direita que for para esse segundo turno, Basília, ele vai enfrentar um Lula casado com a Janja, apelidada de Esbanja, e padrinho político do ministro Haddad, apelidado de Taxade. Isso é tudo que uma campanha política sonha. Enfrentar um concorrente com imagem desgastada, que desperdiça dinheiro público e que governou aumentando impostos. Por isso, a direita é franca favorita em 2026. Seria trágico se não fosse cômico. Meus amigos, o debate de hoje foi animadíssimo, pegou fogo geral de Janja. A Janja esbanjando, a Janja fazendo o que ela sabe fazer, que é gastar, e gastar é viajar e tudo mais. Já tem viagem marcada para Roma, 4 assessores aí vão com ela, eu acho que, enfim, saiu matérias aí no jornal falando que são 4 assessores, R$24 mil custa cada assessor, e por aí vai. Esse é o caminho da nossa primeira dama. A Janja que vem cometendo e cometeu aí aliás, ela vem cometendo gafes atrás de gafes, passando vexame aí, com as suas posturas, né? Com os seus hábitos que somente a Janja tem. O Caio Coppola foi cirúrgico aí em algumas informações que ele passou aí no debate, e você viu que o Zé Eduardo ele ficou meio irritadinho, né? O Zé Eduardo ficou irritado e já trouxe a pauta da mulher para o debate, e que os homens não respeitam as mulheres, e que todo mundo deveria respeitar mais as mulheres, porque as mulheres no Brasil são desvalorizadas, e que a mulher é isso, e que a mulher é aquilo, e que se pratica crime contra as mulheres, e que as mulheres são vítimas da sociedade, que as mulheres são vítimas de macho, enfim, questão de feminicídio e tudo mais, e blá, 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 blá. Aí o Caio Coppola, por sua vez, falou de fatos que aconteceram. E os fatos que aconteceram foram os citados pelo Caio Coppola. A Janja, ela veio a público, o vídeo é público, xingar o Elon Musk, né, que hoje é do governo Trump. Ela xingou o Elon Musk em público. Ela fez vídeo lá na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Ela fez vídeo lá falando sobre o cavalo, que tem que salvar o cavalo, que não sei o que. E não fez vídeo em prol da população, né? Meio que uma desdenha com as pessoas que estavam sofrendo lá no Rio Grande do Sul. O Caio também citou isso no vídeo. A Janja fazendo dancinha na internet, no TikTok, Instagram. Então essa é a Janja, sem falar nos milhões que estão gastando com móveis, né? Com viagens. Os gastos são altíssimos para poder manter aí os luxos da primeira-dama, da nossa primeira-dama. Se é que se pode chamar de primeira-dama, mas ela está lá, o cargo tem esse nome, a posição dela a gente chama aqui de primeira-dama, então é a primeira-dama.
E o interessante é que toda essa gastança, tudo isso sai do bolso do pagador de impostos, né? Sai do bolso daqueles que... aquelas mesmas pessoas que ela não prestou solidariedade quando estava passando por uma tragédia, são as mesmas pessoas que bancam, né, a Janja através dos seus impostos, através, né, dos seus tributos aí, né, tanto estadual como também a nível nacional. Então, é bizarro o que está acontecendo, né? É bizarro. Esse povo, eles agem como se as pessoas fossem idiotas, né? Como se as pessoas realmente tivessem obrigação de estar sustentando, né? Mantendo todo um aparato para que a Janja possa esbanjar, possa gastar, possa viajar, possa manter aí os seus luxos, simplesmente porque é a primeira-dama do país, é a esposa do presidente da República. Isso não faz nenhum sentido, porque, na verdade, ela deveria dar o exemplo, né? Ela deveria ser a primeira a não gastar, ela deveria ser a primeira a fazer serviços sociais, serviços emergentes, né? Ter uma postura mais apaziguadora e não uma postura de histeria, né? Uma postura meio que histérica e tudo mais, né? E ficar xingando as pessoas na internet, ficar xingando empresários, ficar xingando líderes, pessoas importantes, querendo se posicionar ideologicamente em pautas que não tem nada a ver. Deveria ter uma postura mais passiva, mais apaziguadora, né? Eu penso que a primeira-dama, ela teria que ter uma postura de uma Miss, por exemplo, né? Uma Miss tem todo um protocolo lá de postura de Miss, né? Fazer serviços sociais, estar sempre engajada ali com projetos, com organizações, né, que prestam esse tipo de serviços emergentes ali, sempre envolvida com pessoas mais desfavorecidas e tudo mais. Seria mais nesse sentido, né? Pessoas com deficiência, assim como a Michelle fez, né? A Michelle, a ex-primeira-dama, ela fazia nesses moldes, assim, né? Pessoa de Libra se envolveu com a causa dos autistas, dos cadeirantes, dos deficientes em geral, né? Pessoas com necessidades físicas, pessoas com necessidade de visão, de audição, né? Então tudo isso foi feito pela Michelle, e sem falar nas questões sociais, né, que ela se envolvia de distribuir sopas, distribuir marmitas, enfim. Todas essas questões que de certa forma são necessárias e que a primeira-dama pode fazer ali. Mas a Janja insiste em ficar tentando lacrar aí na internet e fazendo xingamentos e dancinhas no TikTok. Ai. Então foi isso, o Caio Coppola lavou a alma de muita gente aí e, enfim, aconteceu o que aconteceu aí no debate. Todo mundo ficou puto com o Caio Coppola e ele mandou ver. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa pataquada da Janja aí. Mais uma, né? Deixa também o seu gostei, se inscreva no canal, é claro, e até breve.